E aí, aqui é o Node, imagine só. Na região do Alabama, Estados Unidos, um pescador chamado John Crankton cruza o pântano em busca de peixes. Após pegar alguns com sua rede, ele está prestes a voltar para casa, quando vê uma grande isca boiando na água e tenta pegá-la. Porém, ao esticar sua mão, a isca afunda e volta logo em seguida, como se algo a estivesse puxando para baixo. O sujeito fica confuso e tenta pegar a isca novamente, mas ao fazer isso ele é puxado para dentro da água. Segundos depois, John consegue voltar à superfície, porém seu braço está ferido, indicando que ele foi atacado por um predador marinho. O sujeito faz o possível para voltar ao barco, mas é puxado novamente, deixando um rastro de sangue em meio ao pântano. No dia seguinte, em uma cidade vizinha, o médico legista Sam Rivers está junto com a polícia, buscando pistas para descobrir o culpado de eliminar uma jovem. Após concluir a perícia, ele é enviado para uma investigação no Alabama, pois houve um caso ainda mais assustador de ataque no pântano. Por ter sido criado naquela região, Sam aceita ir, e após horas na estrada, ele encontra o xerife local, que lhe mostra o corpo de John Crankton. Os policiais encontraram o que sobrou do seu corpo boiando na água, e acreditam que o pescador foi atacado por um crocodilo. Porém, Sam não acredita nisso, pois as marcas de mordidas indicam que foi um animal bem maior e mais agressivo. Intrigado com esse caso, o legista decide investigar o pântano e pede a ajuda da doutora Mary Callahan, uma bióloga da cidade. Ao amanhecer, os dois partem de barco até o pântano e Sam mostra a Mary as fotos do corpo de John. Pela gravidade dos ferimentos, a bióloga acredita que apenas um peixe de grande porte, tal como um tubarão de cabeça chata, teria uma mordida tão poderosa. A dupla então segue pelo lago até que encontram um crocodilo parado em meio à plantação. Ao se aproximarem, eles percebem que o animal está morto, restando apenas a sua cabeça, enquanto o resto do corpo foi destruído. Isso só deixa tudo ainda mais suspeito, mas Sam sugere continuar em frente, pois ainda há um longo caminho até o local do crime. Minutos depois, eles encontram outro pescador chamado Elmer e perguntam se ele sabe onde fica a casa de John Crankton. O sujeito então os leva até uma comunidade próxima ao pântano, onde vivem Gloria, a esposa de John, e sua filha Elisa. A jovem, junto ao namorado Dan, está tentando convencer a sua mãe a se mudar de casa, mas ela recusa, pois quer descobrir o que eliminou John. Sam e Mary então se apresentam, dizendo que foram enviados pela polícia para investigar o que aconteceu. Gloria então conta que, por ser uma conhecedora das artes místicas, descobriu a existência de uma maldição no pântano, que veio após um poderoso furacão trazer um barco desconhecido até o local. Desde então, os peixes ficaram escassos e coisas estranhas aconteceram, porém Gloria conseguiu criar um círculo de proteção ao redor da comunidade. Infelizmente, seu marido não acreditava nessas coisas e partiu para buscar peixes, mas nunca mais retornou. Após contar tudo, Gloria pede a Sam e Mary para investigarem o barco e entrega a eles um amuleto de proteção. Embora os dois não acreditem nessas coisas, eles aceitam o presente e Elmer decide acompanhá-los até o local onde o barco está. O trio então segue viagem e assim que encontram a embarcação, Elmer conta que o barco está naquele lugar há pelo menos 3 meses. Por causa das histórias sobre a tal maldição, Elmer prefere não entrar, enquanto Sam e Mary vão investigar o barco mais a fundo. Lá dentro, eles encontram vestígios da antiga tripulação e Sam tenta acionar o motor do barco, mas ele não funciona. Porém, sem que ele perceba, um dispositivo foi ativado, como se fosse um tipo de sinal. Após isso, a dupla continua a investigar o barco, mas ao abrirem a porta do compartimento interno, eles sentem um forte cheiro de algo podre. O local está completamente escuro e Sam usa uma câmera com flash para ver o que tem lá, mas para o seu horror encontra os corpos da tripulação no barco. Os ferimentos são semelhantes aos do pescador John, e Mary não aguenta ver tudo aquilo, e corre até o convés se sentindo mal. Assim que ela toma um pouco de ar, Sam vai falar com Mary, mostrando um objeto que encontrou junto aos corpos. A bióloga diz que aquilo é uma escama de peixe, porém em um tamanho nunca antes visto. Com toda a situação ficando mais suspeita, os dois resolvem voltar para a comunidade, mas Mary ainda está se sentindo mal, e quando estava quase subindo no bote, ela acaba derrubando Elmer na água. O pescador diz que está tudo bem e Sam tenta puxá-lo de volta, mas antes que consiga, um monstro marinho aparece e o ataca com uma mordida. Rapidamente, Sam puxa sua arma e tenta mirar na criatura, mas já é tarde demais e ele vê
vê o corpo de Elmer sendo puxado, deixando um rastro de sangue. Mary fica assustada e pergunta o que era aquilo, mas Sam não faz ideia e acelera o barco de volta à comunidade. Chegando lá, eles vão falar com Gloria, que pergunta onde está Elmer, mas infelizmente Sam e Mary trazem más notícias. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Anton, chefe de um grupo que transporta cargas ilegais, recebe o sinal vindo do barco no pântano. Assim que encontra sua localização, o sujeito entra em contato com seu empregador, um empresário chamado Jeff. Ele avisa que finalmente encontraram a mercadoria perdida e promete recuperá-la o quanto antes. Porém, depois do fracasso na entrega, Jeff decide pegá-la sozinho, mas Anton o aconselha a não fazer isso, pois o pântano é conhecido por abrigar animais selvagens. No entanto, Jeff responde que não há nada mais perigoso do que a sua mercadoria e precisa recuperá-la de qualquer jeito. De volta à comunidade, Sam e Mary falam sobre o incidente com Elmer e que há um tipo de monstro marinho vivendo no pântano. Como era de se esperar, alguns dos moradores não acreditam nessa história, mas Gloria suspeita que o tal monstro foi quem eliminou seu marido. De qualquer forma, Sam e Mary acham melhor ir até a cidade ao amanhecer para pedirem por reforços. Nesse meio tempo, Anton vai se encontrar com Jeff, que está terminando de preparar um aerobarco para recuperar sua mercadoria. O sujeito insiste que aquilo não é uma boa ideia, porém Jeff está disposto a encontrar a criatura e para isso contratou Joseph, outro caçador experiente. Anton então resolve ir junto com eles e o grupo parte para uma caçada no pântano. Quando chega a noite, Sam e Mary vão descansar na casa de Gloria, que prepara um jantar para todos com ingredientes recolhidos do pântano. A refeição faz Sam se lembrar das comidas que sua mãe preparava na infância, quando ele voltava do colégio. Elisa diz que também estudava no mesmo local e reconhece Sam como um dos jogadores do time de basquete. Ao ouvir isso, Gloria acaba revelando que Sam era o garoto por quem Elisa era apaixonada anos atrás, o que deixa Dan muito incomodado. Ele e Elisa saem da mesa e começam a discutir enquanto Gloria convida Sam para tomar um chá, com a esperança de que sua filha arrume outro namorado. Enquanto isso, o casal de vizinhos, Bob e Ronnie, estão descansando na varanda, quando escutam um barulho estranho na água. Ronnie então vai ver o que é, mas em um ataque surpresa, o monstro salta do lago e devora a cabeça do sujeito. Bob grita de desespero e todos vão ver o que aconteceu, quando encontram o corpo sem cabeça de Ronnie. A sua esposa diz que algo vindo da água o atacou, e suspeitando ser o monstro do barco, Sam manda Bob se esconder dentro de casa. No entanto, a demente diz que vai embora da comunidade e sobe no bote motorizado para fugir dali. Porém, o barco começa a ser puxado e Sam tenta mirar no monstro, mas não consegue vê-lo em meio ao escuro. De repente, o bote para na água e Bob tenta enxergar ao redor, mas não há nada por perto. Segundos depois, o monstro se choca com o bote e derruba Bob dentro do rio, com a jovem nadando o mais rápido possível de volta à superfície. Nesse momento, uma enorme barbatana começa a cruzar o rio e avança rapidamente na direção de Bob. Por sorte, Ricardo, um grande amigo do pescador John, pega uma espingarda e atira no monstro, o fazendo recuar. Graças a isso, Sam também consegue mirar no alvo e dispara várias vezes, fazendo a criatura sangrar e se afastar dali. Mary então aproveita a chance e manda Bob nadar em sua direção, mas quando estava quase conseguindo, o monstro salta da água e leva Bob para o fundo do lago. Com mais esse ataque, Sam sugere que todos fujam da comunidade o quanto antes, pois não é seguro ficar perto da água. Ele então pede a Dan para levá-los em seu barco, mas quando tenta ligar o motor, o monstro ataca novamente e vira embarcação, a fazendo afundar. Sam tenta acionar outro barco perto dali, mas a criatura faz a mesma coisa, deixando suas presas sem chances de escapar. Agora só resta enfrentar a criatura e Sam pede a ajuda de todos para recolher armas e equipamentos em suas casas. No entanto, Gloria lembra que a casa de Bob e Ronnie é na verdade um barco motorizado e eles podem usá-lo para fugir do pântano. Porém, a única maneira de alcançar a casa é nadar, e o peixe continua a cercar a comunidade em busca de mais comida. Por sorte, os moradores criaram uma estrutura com corda e roldana para transportar equipamentos entre si usando um balde. Elisa então se oferece para fazer a travessia em cima do balde, pois costumava brincar com isso na infância.
Apesar dos riscos, Sam a ajuda a subir e Elisa começa a atravessar, torcendo para a corda aguentar o seu peso. Ela está quase chegando, porém a corda se rompe e o barulho chama a atenção do monstro, que nada em sua direção. Elisa faz o possível para escalar o teto da casa com a corda, mas segundos depois a criatura salta da água e tenta lhe dar uma mordida. Em questão de segundos, Sam consegue impedi-lo disparando sua arma contra o monstro, o obrigando a voltar para a água. Com um caminho seguro, Elisa consegue subir até o telhado e vai até o painel de controle do barco. Para o azar de todos, o motor não está funcionando e não há mais outras embarcações que possam usar para fugir. O grupo está ficando sem opções, mas Ricardo decide agir por conta própria e vai recolher equipamentos em sua casa. Além da sua espingarda e um facão, ele pega um enorme peixe e o amarra com uma corrente de ferro. Por fim, ele derruba o peixe dentro da água e em poucos segundos o monstro salta na direção de Ricardo e tenta devorá-lo. O pescador acaba machucando a perna, mas ele aproveita que o monstro está fora da água e mira a espingarda dentro da boca da criatura, explodindo sua cabeça. Enfim, a criatura do pântano foi derrotada e, para comemorar, Ricardo remove o coração dela e o deixa assar na churrasqueira. Assim que fica pronto, o pescador diz a todos que vingou a morte do seu amigo John e dá uma mordida na carne do monstro. O que ele não contava é que havia mais uma criatura no pântano que salta da água e ataca Ricardo, derrubando a churrasqueira no chão. Sem suas armas, Ricardo tenta se defender do monstro, mas ele começa a devorar sua barriga e então leva mais um corpo para dentro da água. Sam e os outros ficam aterrorizados com o que aconteceu e suspeitam que existem ainda mais monstros espalhados no pântano. Não fosse ruim o bastante, Mary acredita que a criatura pode respirar fora d'água, indicando que ela seja um tipo de animal criado por modificação genética. Agora restam apenas 5 sobreviventes do grupo e Elisa, assustada com o que aconteceu a Ricardo, vai ao banheiro se limpar. Por causa dos tiros de Sam contra o monstro, o sangue dele espirrou nas suas roupas e ela lava tudo com a água da torneira. Porém, o sangue acaba escorrendo do encanamento de volta para o pântano, o que faz a criatura ser atraída de volta. Assim que termina de se limpar, Elisa sai do banheiro, mas o monstro atravessa a parede e tenta mordê-la. A jovem consegue escapar, porém a criatura a segue para fora da casa e recolhe o que sobrou do corpo de Rony. Com Elisa segura no telhado, Mary tenta pensar em um plano e sugere ir até a casa de Ricardo, pois podem haver mais armas lá. Porém, quando ela se aproxima do local, a churrasqueira caída começa a espalhar fogo pelo chão, até alcançar a espingarda de Ricardo. Por causa disso, o fogo acaba inflamando a pólvora, e a espingarda dispara sozinha, atingindo o olho de Mary, que cai no chão, já sem vida. Sam corre até a colega, mas não há mais nada a ser feito, e ele coloca um pano por cima do corpo, lamentando a morte de Mary. Porém, mais problemas aparecem quando o fogo continua a se espalhar, e alcança o botijão de gás, que é arremessado pela explosão até a casa de Rony. Não demora para o local ficar em chamas e Elisa corre desesperada, tentando sair dali. Entretanto, as chamas fazem o motor do barco explodir e a jovem é arremessada pelo impacto, caindo direto na água. Sem tempo a perder, Sam salta no lago e nada o mais rápido possível em direção a Elisa, que conseguiu sobreviver à explosão. Ele então começa a nadar de volta, mas o monstro retorna mais uma vez e avança na direção dos dois. Para salvá-los, Gloria acerta sua mão com uma faca e espalha o sangue pela água, tentando atrair a criatura. O plano funciona e o monstro muda de direção, dando a chance de Sam e Elisa saírem do pântano. No entanto, a criatura salta para fora da água e começa a perseguir Gloria, que corre em direção ao telhado junto com Dan. O sujeito tenta puxá-la para cima, mas o monstro é mais rápido e devora metade do corpo de Gloria, que perde a vida na frente de Dan. Elisa chora ao ver sua mãe sendo mais uma vítima, porém Sam a ajuda a se levantar e diz que os dois precisam alcançar um lugar alto o quanto antes. Eles então seguem até uma estrutura mais alta da comunidade, enquanto Dan fica isolado, em cima da casa de Gloria. Os três estão seguros por enquanto, mas não demora para a criatura começar a se chocar com a parte de baixo da casa. Com isso, ele começa a fazer buracos na estrutura e aos poucos a casa começa a afundar.
Dan se desespera, mas Sam o manda ficar calmo e aproveita que o monstro está distraído para procurar armas na casa de Ricardo. Ao entrar lá, o local também está afundando, mas Sam consegue achar um sinalizador e o leva, já que a sua arma está descarregada. Por fim, o monstro para de atacar e os três decidem descansar um pouco, esperando sobreviver pelo resto da noite. Após algumas poucas horas, Dan acorda ouvindo um barulho de motor e vê o grupo se aproximando do local com um aerobarco. Ele pede por socorro e Sam avisa para o grupo tomar cuidado, pois há um monstro marinho por perto. No entanto, antes que possam fazer alguma coisa, a criatura ataca primeiro, derrubando os dementes do barco direto para a água. Com o monstro à solta, Anton, Jeff e Joseph começam a nadar em direção às casas, enquanto o piloto tenta voltar ao barco. Para o azar dele, o monstro o alcança primeiro e salta da água, empurrando o piloto direto para o motor do aerobarco, com seu corpo sendo destruído. Apesar disso, ele conseguiu atrasar o peixe por tempo suficiente, e Joseph nada em direção a Sam e Elisa, enquanto Anton e Jeff vão até onde Dan está. Fora da água, Jeff pergunta quantos monstros eles encontraram, e Sam pergunta como ele sabe a respeito disso. O sujeito então revela que as criaturas são peixes cabeça de cobra que foram geneticamente modificados e receberam o nome de Frankenfish. Sam exige saber mais detalhes, e Jeff responde que eles foram encomendados em um laboratório genético. Por ser um amante de caçadas, Jeff estava buscando um desafio totalmente novo quando descobriu a criação de animais modificados. Ele então pagou uma fortuna para que o laboratório desenvolvesse o predador mais perigoso possível, e assim que estavam prontos, os animais foram enviados pelo mar. No entanto, há 3 meses atrás, a criatura conseguiu escapar do barco, eliminando toda a tripulação e vivendo ao redor do pântano. Agora Jeff pretende concluir sua caçada e manda Anton e Joseph se prepararem para quando o monstro aparecer. Todos então observam qualquer movimento na água, até que eles veem a barbatana do Frankenfish atravessando o lago. Jeff então aponta sua arma e acerta dardos tranquilizantes no monstro, em uma quantidade suficiente para derrubar um rinoceronte. Agora só resta esperar, mas minutos se passam e não há sinal da criatura em parte alguma. Anton então sugere voltar ao barco e ir embora, porém o Frankenfish salta da água no mesmo instante e o devora com uma só mordida. Jeff atira no monstro mais uma vez e Sam o ajuda, disparando o sinalizador contra o Frankenfish. A criatura consegue escapar, porém o sinalizador fica preso em suas escamas e agora eles podem encontrá-lo mais facilmente. Agora que a criatura está ferida, Jeff chama todos para virem em seu aerobarco e pôr um fim no peixe de uma vez por todas. Com o grupo a bordo, eles partem no aerobarco pelo pântano e ao amanhecer eles param perto do barco onde tudo começou. Perto dali eles veem uma caverna ao nível do mar, onde Jeff acredita ser o esconderijo do Frankenfish. O sujeito pretende eliminá-lo, mas antes ele aponta uma arma contra Sam e o manda ir na frente para servir como isca. Sem escolhas, ele aceita e os três seguem pelo trecho raso do pântano até entrarem na caverna escura. Lá dentro eles encontram o corpo do segundo Frankenfish, que não resistiu aos ferimentos. No entanto, Jeff revela que havia encomendado 3 Frankenfish e ele manda Joseph recolher o corpo de volta ao barco, enquanto procuram o último. Ao saber que ainda existe mais um, Sam chama Jeff de louco e decide ir embora dali, junto com Elisa e Dan. Jeff então aponta sua arma contra ele, mas no mesmo instante os dois veem Joseph ser puxado para dentro da água. Finalmente o terceiro Frankenfish aparece e Sam corre o mais rápido até o aerobarco, com Elisa ativando o motor para fugir dali. Ao ver a criatura, Jeff percebe que é a fêmea da espécie, ainda maior e mais ameaçadora que os outros. Ele então tenta fugir da caverna, mas o monstro que ele criou salta em sua direção, o devorando completamente. Em seguida, a criatura avança na direção do aerobarco, mas Sam toma o controle e acelera a toda velocidade para fugir do pântano. Apesar disso, o Frankenfish é mais rápido e começa a bater contra o aerobarco, com o impacto fazendo Dan ser arremessado para fora. Elisa tenta salvá-lo, mas Sam diz que eles precisam atrair a criatura para longe, ou ele será devorado. A perseguição continua e o Frankenfish se choca mais uma vez com o aerobarco, danificando a proteção ao redor do motor. Apesar disso, Sam tem uma ideia e diz a Elisa para se preparar, pois os dois vão saltar do barco a qualquer momento.
A jovem fica confusa, mas ele garante que vai dar tudo certo e deixa o controle do barco para ela. Em seguida, Sam pega uma ferramenta e a usa para quebrar o suporte de proteção do motor, deixando a turbina completamente exposta. Por fim, ele manda Elisa saltar e os dois deixam o barco seguir em frente, com o Frankenfish avançando na mesma direção. Sem a proteção do motor, o peixe avança com tudo em direção à turbina, que começa a destruir o seu corpo, espalhando seus pedaços pela água. Finalmente, a ameaça do pântano foi eliminada e Elisa beija Sam como agradecimento por ele ter salvo a sua vida. Sam retribui, mas os dois ainda precisam voltar, pois Dan continua perdido em algum lugar do pântano. Perto dali, o sujeito se recupera da queda e tenta sair do lamaçal, quando vê pequenos peixes se amontoando ao seu redor. De início, eles parecem inofensivos, mas o sujeito logo percebe que são idênticos ao Frankenfish. Desesperado, Dan tenta fugir, mas dezenas de filhotes começam a devorar o seu corpo e se espalham pelo pântano, que agora está infestado de monstros marinhos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!